Fala aí galera, beleza? Com vocês aqui mais um vídeo. Hoje a gente finaliza essas retrospectivas aqui do Arcticus com a quarta geração de Monster Hunter. Simbora! Monstros incríveis. A franquia Monster Hunter já teve seus altos e baixos, momentos incríveis, monstros incríveis, mas ela sempre foi fraca no quesito história. Mas nessa geração, eles deram um pouco de atenção a isso. Só demorou. Eu sempre senti isso, que tipo, não tinha muita lore nas outras gerações. Ele falou dos jogos e tudo, mas de história ele não falou nada. Ele não falou nada da história, de como funcionava a história das vilas. Ele falou de vilas, tinha vilas, tinha cidades e tudo. Tinha outras ilhas e tal, mas ele não falava nada sobre a lore. E pelo que parece, é quase como se não tivesse uma lore. Parece que você tem um mundo, tem monstros nesse mundo, e tem caçadores que caçam esses monstros. Acabou, essa é a lore. Quase 10 anos, né? Mas se você não sabe do que eu tô falando, não se preocupe. Eu sou o Arcticus e hoje a gente vai concluir todas as gerações clássicas de Monster Hunter. Vambora. Escorpião, tem tubarão de gelo. Quarta geração. Parte 4. Monster Hunter 4. Ei, rapaz, eu nem sei por onde começar direito. Esse jogo é tão igual ao Try, mas tão diferente ao mesmo tempo que eu fico confuso de por onde começar. Diga-te de passagem, enquanto eu jogava ele se tornou o meu Monster Hunter favorito. E fica aqui minha recomendação imediata do jogo para os amantes da franquia e para o pessoal que tá querendo começar a jogar. Mas eu acho que eu tô me atropelando um pouquinho e pulando muita coisa. Então vamos voltar pro começo. Monster Hunter 4 foi lançado em 14 de setembro de 2013 para o Nintendo 3DS. Isso mesmo. Monster Hunter agora é uma franquia totalmente portátil e estava totalmente nas mãos da Nintendo. A quarta geração nunca saiu para os consoles de mesa. Ei, mas e Switch, acabou. Monster Hunter 4 só foi lançado no Japão e na Coreia do Sul, e nunca foi lançado para o resto do mundo. Como de costume, vamos começar por partes, e eu acho que a parte mais importante são as coisas introduzidas. Monster Hunter 4 continha pela primeira vez uma ênfase na verticalidade. Como assim, Arcticus? As áreas de combate eram bem maiores e possuíam locais onde você poderia dar saltos se você corresse na direção delas. Além disso, você também podia pela primeira vez atacar no ar. Não espere nada lá Devil May Cry, onde você podia fazer combos gigantescos, nem nada do tipo. Você só batia no máximo uma ou duas vezes e já era. Nisso entra um aspecto importantíssimo e muito bom para esse jogo. Não, mas a gente não vai pensando se é o Dante, que você pega dois revólver e vai fazer uma pirueta e vai fazer um rodopio tipo giratório, mega blaster de cabeça para baixo até eliminar todos os inimigos. A montaria. Quando você causa um certo dano aéreo no monstro, você pode acabar montando nele. Uma barrinha aparece na tela e ela é carregada com ataques. Se você conseguir encher a barrinha, você derruba o monstro e abre uma janela para bater nele. Só lembrando que o... Cara, isso aí com certeza deve ter sido uma das coisas mais divertidas de todo. Porque, tipo, você pode montar monstros que voam, monstros que correm, monstros que nadam. Poxa, por que até hoje não fizeram um jogo de como treinar seu dragão nesse estilo, hein, gente? É tanta monstro vai tentar te derrubar o tempo inteiro. E antes de falar sobre os monstros novos, eu preciso falar sobre as duas armas novas, completando até então o conjunto total de 14 armas disponíveis na franquia. A primeira delas é a Charge Blade, ou Charge Axe em japonês, que é uma Sword and Shield, basicamente, só que maior e com uma variedade maior e mais agressiva de ataques. Você pode carregar frascos de energia ao bater na forma de espada e escudo, e quando tiver energia suficiente, pode transferir para uma forma de machado e descarregar todo o potencial de dano no monstro. Essa arma era completamente desbalanceada no jogo e fazia suco com praticamente qualquer monstro. A segunda edição é uma arma bastante peculiar e muito divertida de se usar, a Insect Glaive, ou Insect Staff em japonês. Como o nome diz, é uma lança que acompanha um pequeno Key Insect, que é capaz de obter extratos dos monstros. São 4 extratos disponíveis que te dão buffs temporários ao obtê-los lançando eles nos monstros. Primeiro, temos o extrato vermelho, que te dá mais dano, o extrato branco, que te deixa mais rápido, e o extrato laranja, que te deixa mais resistente.
Além desses 3, existe também o extrato verde que te cura quando você recebe o Kinsect de volta. A mecânica dessa arma consiste em pegar pelo menos 2 desses 3 extratos e depois descarregar todo o dano dela nos monstros. Ela também é a única arma no jogo inteiro, até hoje, que te permite pular na hora que você quiser e realizar ataques aéreos. Diferente das outras armas do jogo, você não melhora a Insect Glaive, você melhora o Kinsect, deixando mais rápido, causando mais dano e etc. Assim como a Charge Blade, essa arma era completamente quebrada e fazia suco com Traduzindo, os caras disseram nesse quarto jogo, gente, a gente tem que ativar o Easy Mode. João, o que é o Easy Mode? O Easy Mode, ou modo fácil, para os brasileiros que nunca fizeram nada de inglês, o Easy Mode é um personagem ou uma arma nesse quesito que ativa o Easy Mode, é aquele personagem ou arma que faz o seguinte: ele pega e quando você começa a usar ele facilita tudo na sua gameplay. Então é um personagem que pega e quando você está jogando com ele, tudo fica mais fácil. Você consegue suportar mais dano, consegue causar mais dano, você consegue ir para frente do time inimigo sem se preocupar tanto, sem ter que bolar muita estratégia. Então, o modo fácil é ativado. Você tem essas armas aí que basicamente estão ativando o Easy Mode, porque com elas você fica muito mais fácil de lutar contra os monstros. Elas têm suas complexidades e tudo, mas por serem tão fortes, elas acabam ativando esse Easy Mode. Pelo menos é o que eu acredito, né? Ele tava dizendo que faz suco, então ativa o Easy Mode. praticamente qualquer monstro. E agora, falando dos monstros, rapaz, Monster Hunter 4 possui praticamente o mesmo número de Monster Hunter Tri Ultimate, sendo 51 monstros no total. Primeiro, com as novas classificações. Monster Hunter 4 das 5 novas no total. Temos os Temnocerans, eu posso ter falado errado, que são criaturas com traços aracnídeos. Temnocerans, ele falou certo. Se assemelham muito a aracnídeos, infelizmente só existe um monstro dessa classificação até hoje. Eita, o pessoal esqueceu. Aquele... E até os dias de hoje só existe um único monstro e sua subespécie, que é a Nerscylla, uma aranha gigantesca que tem umas espécies de cristais venenosos nas costas. Sua subespécie, a Shrouded Nerscylla, muda somente alguns dos ataques e ao invés de causar dano em seus golpes, ela pode causar paralisia. Além disso, temos também pela primeira vez os Neopterons, que eu também posso ter falado errado, como monstros grandes. São monstros similares a insetos e, curiosamente, já existiam antes na franquia, mas somente como monstros pequenos. O primeiro dos grandes a ser enfrentado é o Celtas. Ele é similar a um louva-a-Deus graças às suas 6 patas, mas possui um chifre gigantesco na cabeça. Ele ataca com golpes à distância e pode avançar em você com o chifre. Ele também é um dos monstros de entrada do jogo e serve para você pegar o jeito do combate, caso você nunca tenha jogado Monster Hunter antes. Em seguida, temos o Uno, quer dizer, temos a Celtas Queen, a fêmea da espécie. Ela é gigantesca e ridiculamente agressiva. Geralmente as quests que tem ela também tem um Celtas no mapa. Ambos lutam juntos contra você e a Celtas Queen pode até assimilar os Celtas. Cara, olha esse bicho, meu. A Celtas Queen, tipo, nem parece que são da mesma espécie, parceiro. De um lado você tem um louva-a-Deus, besouro, e do outro você tem um escorpião, caranguejo, mó maluco, meu. Na cabeça e ganhando uma variedade maior de ataques. Terceiro, nós temos os Amphibians, monstros baseados em sapos, tanto nos ataques quanto na aparência. O primeiro deles é o Tetsukabra, monstro enorme que possui presas gigantescas. Anfíbios não devem ser confundidos com Fanged Wyverns. Apesar de similares, Amphibians são ligeiramente diferentes, conseguem saltar grandes distâncias. Eu me lembro que você tinha o Zinogre, que ele é um Fanged Wyvern. Você tinha o Nagarubra, que ele era um Beast Wyvern, né? Um Fanged Beast. E aí, então, agora você tem os Amphibians. Realmente tem uma semelhança deles, tem umas semelhanças. E uma mandíbula forte o suficiente para conseguir esmagar rochas. Ele é bastante agressivo e usa toda a sua força para acabar com a sua raça. Além dele, temos também os Antrios. É uma criatura que vive em regiões gélidas e é capaz de se cobrir com gelo. Ele é tão agressivo quanto o Tetsukabra e é capaz de se inflar como um sapo. Nisso, seus ataques cobrem uma área bem maior, mas ele também recebe danos em áreas que ele não costumava receber antes. Temos também os Serpent Wyverns, um monstro que se assemelha muito com serpente, e seus corpos são enormes e ágeis. Infelizmente, só existe... Peraí, é Serpent Wyverns ou Snake Wyverns? Será que os dois não me servem? Existe até os dias de hoje um Serpent Wyvern. Ele falou aqui, ó.
se assemelham às serpentes, são extremamente ágeis e agressivos. Cometi um erro na narração. De boa, acontece. No final das contas é difícil ser Serpent e Snake, não tem tanta diferença. Que é a Najarala. Ela dispara as próprias escamas contra você e é capaz de detoná-las remotamente como se fossem bombas. Ela também pode cavar para o subsolo e te atacar por baixo. Temos uma nova Fang de bicho, o Quetzalcoatl. Ele parece uma fusão de um elefante com um lemur, com um esquilo voador e mais alguma coisa que eu sou incapaz de identificar. A pessoa que criou esse monstro devia estar numa brisa muito grande. Ele é bastante... Meu amigo, o cara que criou esse bicho aí ganhou o prêmio, meu irmão. Por conta que esse deve estar top 10 mais criativos de todos. Ou mais viajados, né? Porque que bicho viajado. Meu irmão, é realmente como ele falou. É um lemur com um elefante, com um orangotango, com uma aranha. Caramba, essas caras me põem amado. Isso aqui, bicho viajado da miséria. Rápido e geralmente só luta em locais onde ele pode ficar se balançando pelo teto. Ele consegue cuspir água da sua tromba e suas orelhas são ridiculamente resistentes, servindo até como um escudo para ele. De Elder Dragons novos, temos o Darem Moran, que se assemelha muito com a baleia gigante, e ele vive em regiões desertas e é considerado uma ameaça para todos que vivem ali. Ele possui um chifre que parece uma broca e é extremamente sensível a sons muito altos. Tem também o Dalamadur, que é uma serpente gigantesca, mas tipo, gigantesca. Curiosidade, Dalamadur é um dos maiores monstros da franquia. Poxa, dá pra perceber, todos os outros, nenhum deles tem uma splash art dessa, meu irmão. Olha esse bicho. Ele é capaz de controlar o fogo e sua batalha parece mais com um acid do que com uma caçada normal, já que ele possui diversos pontos fracos. Porém, isso é bem legal, porque ele é um Elder Dragon bastante único e divertidaço de se enfrentar. Mas aquela cobra da mitologia nórdica, o Jormungandr, a serpente do mundo, bicho gigante. Também o Gore Magala, que é o primeiro monstro classificado como desconhecido. Por quê? Porque ele não obedece a nenhuma classificação comum de monstros, e é bastante diferente de todos os outros existentes. Gore Magala é capaz de infligir um vírus chamado de Frenzy Virus, que deixa seu caçador em estado de frenesi. Uma barrinha aparece na tela e você precisa bater no Gore Magala para lutar contra a infecção. Se você conseguir, vai receber uma chance maior de crítico e vai receber um bônus de ataque. Se falhar, vai receber muito mais dano de todos os ataques. Gore Magala é o carro-chefe desse jogo, e é sem dúvida um dos meus monstros favoritos. Porém, ele é só um filhote, digamos assim. Acredite ou não, o verdadeiro desafio não é ele, e sim sua forma desenvolvida, Shagaru Magala. Shagaru é um Elder Dragon e é a forma totalmente desenvolvida de Gore Magala. Ele é ridiculamente agressivo e é... Nada a ver com o que foi mostrado antes, meu. Antes você tinha lá, sei lá, parecia o Nagakubra, o Nagaguga, sei lá, aquele bicho que eu falei que eu gostava nos vídeos anteriores, com só que mais escuro. E é uma visual maneira bem interessante. E agora, meu irmão, o bicho tá parecendo o dragão do Trovão, meu irmão. É o dragão dourado. Bastante territorial também. É considerado uma criatura lendária e todos os seus ataques são a versão melhorada dos ataques do Gore Magala. De subespécies novas, temos o Rubi Basarius, um Basarius que estava crescendo e se desenvolvendo em situações diferentes das comuns. E por isso, ao invés de rochas, ele possui rubis em suas costas. Tem o Orochi Kirin, um Kirin que controla o gelo ao invés de trovão e é bem mais agressivo que sua contraparte. Ele é considerado bastante raro até mesmo entre os Elder Dragons. E por último, tem a Rare Species do Tigrex, o Molten Tigrex, que provavelmente viveu em regiões extremamente quentes e se desenvolveu de maneira diferente. Ele é capaz de criar explosões com seus ataques e é muito maior que suas contrapartes. Monster Hunter 4 continha 15 mapas com enorme diversidade de biomas. Florestas, geleiras, vulcões, regiões montanhosas, desertos e um mapa aberto e que muda frequentemente, servindo como um free roam no jogo, chamado de Everwood. Além disso, temos os mapas exclusivos para combate, como o Santuário, que é onde você enfrenta o Shagaru Magala, a Ingle Island, onde você enfrenta o Akantor, e a Spear Tip Crag, onde você enfrenta o Dalamadur, e o Great Seer, onde você enfrenta o Gore Magala pela primeira vez. Perásticos. Como assim pela primeira vez? Que bom que você perguntou, cara. Pela primeira vez, Monster Hunter tem uma história. Digo, história, né? Entre aspas. Não é algo mega trabalhado como um Metal Gear ou um God of War da vida, mas ainda assim é novo para a franquia. O jogo começa com um navio de areia seguindo na direção de Val Arbor. No caminho, o navio é atacado por Darem Moran.
Nesse instante você assume o controle e usando as armas do navio você é capaz de sobreviver ao ataque, mas o navio é danificado. Quando chegamos na cidade, o dono do navio recruta nosso personagem para se juntar à caravana dele e ao aceitarmos, somos introduzidos aos personagens do grupo. Ao realizar algumas quests, você chega na cidade de Hart e conhece os Troverianos, uma raça similar aos Anões e que são viciados em trabalho, ficando até depressivos por não conseguirem trabalhar. Quando você os ajuda, eles te ajudam de volta e não só consertam o navio como melhoram ele, agora transformando ele num navio que pode navegar tanto nos desertos quanto no mar. Ao seguir para a próxima cidade, o navio é atacado por um monstro nunca antes visto, o Gore Magala. Seu personagem repele o Gore Magala, mas mistérios começam a rodear esse monstro, que era capaz de expelir o Frenzivários de si mesmo. E eu não vou falar mais porque, spoiler, né? Convenhamos. Muitas pessoas não ligam pra história, mas tem gente que liga, então acho que aqui já tá bom o suficiente. Como eu disse na história, o jogo agora possui cidades. Todas elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, tendo no mapa. Bem, ele podia dar um aviso de spoiler, e então eu pulo spoiler pra quem não quiser ver. E só eu vejo spoiler. Mas realmente é bom sempre ter essa noção sobre não dar Um spoiler. ou outro NPC que mude alguma coisinha. Tem os NPCs padrão, como lojas, ferreiro, cozinheiro, e tem a mulher que te dá as quests. Como de costume, temos o low e o high rank, divididos nas missões single e multiplayer. O multiplayer fica no hall de Val Arbor e você pode ir lá jogar com seus amigos. Monster Hunter 4 foi um sucesso absoluto para a franquia, vendendo 4 milhões e 100 mil unidades, muito mais que todos os outros jogos numerados da franquia, e ficando atrás somente de Monster Hunter Portable Third. Ele recebeu 38 de 40 na Famitsu e é o 14º jogo mais vendido de 3DS. Parte 4.2. Eita. Caramba. Show bravo. Pouco mais de um ano mais tarde, em 11 de outubro de 2014, Monster Hunter 4D deu suas caras no Japão, e em fevereiro de 2015 ele foi dando as caras no resto do mundo com o nome de Monster Hunter 4 Ultimate. 4 Ultimate era a versão perfeita de Monster Hunter 4, refinando todos os aspectos do jogo base e trazendo diversas adições. Temos 23 monstros novos, o G-Rank estava de volta, não só no online, mas com algumas quests pseudo G-Rank pro solo play também. Como assim pseudo G-Rank, Arcos? Bom, as quests ainda são classificadas como High Rank, mas elas são tão difíceis quanto o quest G-Rank. Inclusive, você precisa atingir o rank G1 no online para conseguir fazê-las. A história do jogo foi ampliada para cobrir os monstros que voltaram, as subespécies que voltaram e os monstros que foram introduzidos no jogo. E falando em monstros novos, acho que é hora de falar deles. A Black Diablos estava de volta, ela é uma Diablos fêmea e estupidamente agressiva, mas tipo, muito. Ela ficava em estado de fúria praticamente o tempo inteiro e é capaz de te matar com até 3 hits caso você esteja descuidado. Monoblos e White Monoblos também estavam de volta, sendo que sua última aparição tinha sido no Freedom Night. A Najarala ganhou uma subespécie chamada de Tidal Najarala, uma Najarala que viveu em regiões gélidas ao invés de florestas e se desenvolveu de maneira diferente. Tem as subespécies dos Celtas, o Desert Celtas e a Desert Celtas Queen. Mesmo esquema, mas com colorações diferentes, ataques diferentes e que costumam viver em desertos. Os Carapaceons estavam de volta em forma de Daimyo Remitauro e sua subespécie Plum Daimyo Remitauro. E o Canos também estava de volta para dar aquele contraponto ao Acanos. E agora, para os monstros definitivamente novos. Primeiro, o novo carro-chefe do jogo, o Seregios. Ele é um Flying Wyvern com visual muito bonito que ataca com garras e escamas. Sim, escamas. Ele é capaz de lançar as escamas dele contra os inimigos, e elas são extremamente afiadas. Praticamente todos os ataques dele dão bleed no jogador. Então, cuidado. As armas dele têm uma mecânica exclusiva.
elas se afiam automaticamente só pelo fato do jogador rolar. Temos também o Gogmasius, um Elder Dragon preferido de... Traduzindo, se você tentar desviar, elas explodem. Você é atacado só de tentar desviar, então tem que bater de frente com o bicho. Muitos fãs por aí. Ele é uma criatura gigantesca com asas e patas enormes. Sua estrutura corporal lembra um pouco a do Gore Magala. Apesar do tamanho, ele é capaz de voar e atirar lasers de fogo nos inimigos. A luta contra ele é simplesmente incrível. E agora, passando para as variants, temos duas novas. A primeira delas é o Raging Brachydios, um Brachydios extremamente furioso que tem as slimes a ponto de explodir o tempo inteiro, dando um tempo praticamente nulo para os jogadores desviarem das explosões. E ainda tem que se preocupar com os ataques dele. É um completo caos, mas ainda assim é muito divertido. E por último temos o Chaotic Gore Magala. Um Gore Magala que de alguma forma foi interrompido durante sua transição para Shagaru Magala, o traumatizando para sempre e impedindo ele de continuar a transformação. Isso resulta no corpo dele sendo metade de cada um dos Magalas. Ele tem tanto ataques do Gore quanto do Shagaru, mas é incapaz de controlar completamente o próprio poder. Além disso, ele também é bem mais agressivo que qualquer um dos dois. E uma coisa que é tanto exclusiva desse jogo quanto do 4 normal, que eu preciso citar para vocês, não são só os caçadores que são atingidos pelo Frenzy Virus do Gore Magala. Os monstros também são e também sofrem os mesmos efeitos da infecção. Eles ficam muito mais agressivos e o tom de seus pelos, pele e escamas muda, atingindo uma coloração bem mais escura. Nesse estado, chamado de Frenzy, os monstros atacam com muito mais agressividades e são capazes de infligir o Frenzy Virus no jogador. Os monstros que conseguem superar esse Frenzy Virus e o absorver, entre várias aspas, evoluem tanto que se tornam Apex Monsters, monstros que são capazes de usar e abusar do Frenzy Virus como uma arma, entrando no chamado Apex Stage. E rapaz, esses monstros são brutos, hein? Primeiro que você precisa de uma pedra de afiação especial para ser no mínimo capaz de bater nesses monstros. Segundo que só os monstros verdadeiramente casca-grossas conseguem atingir esse estado. Rajang, Zinogre e Devil Joe são 3 garotões que conseguem, só para vocês sentirem um nível. Eles são o maior desafio do jogo e também são as maiores recompensas. O Apex Stage é exclusivo desse jogo e nunca mais deu as caras em outros jogos. Monster Hunter 4 Ultimate é o ápice da franquia clássica e é, até hoje, o jogo mais amado pelos fãs. É interessante dizer que é o ápice por conta que aí nesse jogo tem o Apex State, que seria o estado ápice. Basicamente, é o ápice, eles atingem o ápice das suas Recebeu 86 no Metacritic e vendeu pouco mais de 4 milhões e 200 mil cópias, sendo o 13º jogo mais vendido de 3DS da história. E eu podia acabar aqui, mas ainda tem mais 2 jogos nessa geração, quebrando o ciclo natural de 3, que é o normal. Então, bora lá! O Mamutão voltou. Olha o Mania aí, gente. Acordou o Tiriano. O Black não gostou dessa não. Que faltão. Dragão das bolhas. Zinogre. Caramba, parece luta de um fuso que estão lutando arte marcial.
Carnotauro? Caramba! Agora o monstro também tem uma espada, gente. Agora bem na nossa cara. Em 28 de novembro de 2015, para surpresa de muitos, Monster Hunter Cross surgiu, sendo nomeado no seu lançamento mundial como Monster Hunter Generations. E Generations é o termo que define esse jogo. Ele é um jogo especial de 10 anos de franquia e é considerado o jogo mais completo em quesito de monstros. Como é especial, esse jogo traz uma Monster Hunter Generations. E Generations... Em 28 de novembro de 2015, para surpresa de muitos, Monster Hunter Cross surgiu, sendo nomeado no seu lançamento mundial como Monster Hunter Generations. E Generations é o termo que define esse jogo. Ele é um jogo especial de 10 anos de franquia e é considerado o jogo mais completo em quesito de monstros. Como é especial, esse jogo traz uma bagatela de 71 monstros no total. Eu acho interessante isso de uma franquia que completa tanto tempo assim, que comemora lançando uma coisa legal, que todo mundo gosta. Monster Hunter Generations é graficamente o jogo mais bonito da franquia clássica e é o que mais tem maneira de jogar. Por que? Acho que tem mais armas? Não. Monster Hunter Generations, por ser um spin-off, foi um ambiente de testes, e nisso a Capcom introduziu os Hunting Styles, algo exclusivo desse jogo. Tem 5 Hunting Styles no Generations, cada um muda levemente ou completamente a maneira de jogar o jogo. Alguns Styles adicionam alguns ataques e movimentos, enquanto outros tiram. Além disso, temos também as Hunter Arts, que são grosseiramente super movimentos, que são realizados quando você enche uma barrinha e aperta um botão. Cada arma possui 3 Hunter Arts únicas que são desbloqueadas ao realizar certas quests. Temos o Guild Style, que é o modo padrão do jogo, que dá acesso a 2 Hunter Arts e ele é o modo mais familiar para os jogadores que vieram de outros jogos. Tem o Striker Style, que dá acesso a 3 Hunter Arts, mas ele remove alguns dos ataques das armas. Ele é para aqueles que querem usar todo o potencial das artes para destruir o monstro. O Aerial Style substitui o rolamento por uma cambalhota que, ao atingir um monstro ou outro caçador, você vai saltar no ar, atingindo uma certa altura e liberando inúmeros ataques aéreos. Esse modo é excelente para quem curte montar nos monstros. E tem o Adept Style, que permite que os jogadores desviem no último instante e contra-ataquem com golpes devastadores e extremamente agressivos. E por último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante na realidade, temos pela primeira vez a oportunidade de jogar com os Felines no modo Prowler. Você pode escolher entre uma certa variedade de páricos com diferentes skills e habilidades, pode até customizá-los até certo ponto, e pode caçar com ele. No online dá pra você jogar com um gato enquanto outras pessoas jogam com os caçadores. Os gatos têm suas vantagens e desvantagens. Eles não possuem uma barra de estamina e podem correr infinitamente. Eles também possuem picaretas e bugnets infinitos para coletar os recursos. Mas eles dão bem menos dano e também tomam bem mais dano. Então é uma troca equivalente. Esse jogo não tem só um, mas sim 4 carros-chefe. E vocês já conhecem eles, porque todos eles foram usados como intros dos 4 vídeos. O primeiro é o Glavenus, um Brute Wyvern que consegue usar o fogo. Sua cauda é uma lâmina enorme que ele usa para ataques e apesar do seu tamanho, o Glavenus é extremamente ágil e se você não tiver cuidado, ele vai acabar com sua raça. Só de curiosidade, o nome do Glavenus em japonês é Dinovaldo e eu sempre perco com esse nome. O segundo é a Mizutsune. Ela é um leviatã de água capaz de produzir bolhas de sua... Cara, aquela negócio, a transição de um pro outro faz esse tipo de coisa. As escamas e é capaz de atacar com essas mesmas bolhas. Inclusive, ela escorrega por elas para se mover. Ela também consegue disparar jatos de água pressurizados da sua boca. Terceiro, temos o Gammoth, uma Fanged Beast que se parece com um mamute. Ele vive em regiões extremamente frias e consegue lançar neve de sua tromba. Além disso, ele pode cobrir suas patas com neve, fazendo uma resistência maior naquela região. Curiosamente, Gammoth é a maior Fanged Beast até então. E por último, mas não menos importante, tem o Arsalus, um Flying Wyvern com visual incrível. Ele é capaz de gerar raios verdes ao mover seu corpo e consegue dispará-los pelo seu chifre, pelas suas asas e pela sua cauda. Se energizado o suficiente, ele pode criar uma espécie de lâmina elétrica do chifre e até mesmo atacar com ela. Generations também introduziu um novo conceito de monstro, os Deviants. Eles não são subespécies, nem Rare Species, nem Variants, apesar do seu nome ser parecido.
Deviants são monstros comuns que sofreram alguma espécie de trauma ou passaram por condições extremas durante sua vida adulta. Isso fez com que eles desenvolvessem certas habilidades graças a esses casos extremos. Alguns Deviants também são descritos como monstros que sobreviveram à caçada. Graças a isso, eles evoluíram até sua agressividade máxima. Deviants são exclusivos do Generations. Tem o Thunderlord Zinogre, um Zinogre que parece estar constantemente carregado de energia e pode se carregar ainda mais. Suas escamas, ao invés de azuladas, são verdes e suas garras e pelos são dourados. Ele é extremamente agressivo e vai atacar sem dó qualquer um que se aproxime. Eu já gosto dessa cor misturada de dourado com preto, também fica muito maneiro. Até mesmo os tons de verde. Tem o Greenclaw Tigrex, um Tigrex que possui uma coloração azulada espalhada pelo seu corpo e veias visivelmente pulsantes nessas regiões. Ele possui tanta força em suas patas dianteiras que é capaz de lançar rochas e bolas de neve enormes no seu personagem. Além disso, ele é completamente imprevisível e possui a habilidade do Brute Tigrex de dar dano com um rugido. Dread King Rathalos é praticamente indistinguível da sua versão comum. O que mais muda nele são seus ataques e seu tamanho. Ele é consideravelmente maior que sua contraparte e suas bolas de fogo ficam no chão por uns instantes, depois elas explodem. Ele também é capaz de aplicar veneno muito mais agressivo com suas garras. Silverwind Nargacuga é muito mais rápido e muito mais agressivo que sua contraparte. Assim como a Lucius Nargacuga, ele possui pelos brancos espalhados pelo corpo. Ele é capaz de criar rajadas de ar que parecem com lâminas ao balançar sua cauda, o que causa bastante dano. E por último temos o Hellblade Glavinus, o único dos carros-chefe a ter ganhado um Deviant nesse jogo. Ele é capaz de gerar uma espécie de pólvora que ele aplica na cauda com a boca e que faz praticamente todos os seus ataques e bolas de fogo explodirem. Ele é um amor, nossa, um amor. Monster Hunter Generations... Ele é aquele monstro maravilhoso de você caçar quando você já tá cansado da sua própria vida. Quando você tá afim de levar um pouco de surra, apanhar um pouco dos monstros, ele é aquele monstro maravilhoso. Por conta que eu tenho certeza, um bicho que nos ataques corpo a corpo ele explode, nos ataques à distância ele causa explosão. Poxa, parece um bicho assim maravilhoso para se jogar contra, gente. Tenho certeza que já levou muita surra, né, Árticos? Recebeu 80 no Metacritic e vendeu 4 milhões e 200 mil unidades. Uma ótima marca. Ele é o favorito de muitos fãs, mas por ser diferente demais, ele também é levemente repudiado por outros. Apesar disso, é um excelente jogo e eu recomendo bastante. Monster Hunter Generations Ultimate. E o último Monster Hunter clássico a ser citado, finalmente, é Monster Hunter Double Cross, lançado no Japão em 18 de março de 2017 para 3DS e em agosto de 2017 para Nintendo Switch. Em agosto de 2018, ele foi lançado para o resto do mundo somente para Switch com o nome de Generations Ultimate. Generations Ultimate detém até então o maior número de monstros disponíveis para caça, sendo um total de 93 monstros. Os dois novos carros-chefe desse jogo são o Valstrax, um Elder Dragon que possui 4 asas com propulsores que faz com que ele pareça um míssil, e ele tem o total controle sobre essas tais asas, podendo mudar o tamanho, a forma e a direção delas. Ele usa isso ao seu favor para atacar suas presas e possíveis ameaças. E por último temos o Bloodbath Diablos, um Deviant que sobreviveu a uma caçada contra um grupo de caçadores. Não se sabe ao certo como, mas a prova disso é que um dos chifres desse Diablos está quebrado. Ele é totalmente que sobreviveu a uma caçada contra um grupo de caçadores. Não se sabe ao certo como, mas a prova disso é que um dos chifres desse Diablos está quebrado. Ele é totalmente agressivo e possui a... Agora, quem foi o corajoso que conseguiu quebrar o chifre desse bicho, meu? O bicho tem o nome de Diablos. Cara, quão forte você tem que ser pra fazer isso? Será que dá pra fazer isso também no jogo? Será pra quebrar o chifre dos monstros? Eu vi dava pra arrancar a cauda. Eu vi arrancando ali a cauda daquele... daquele bicho com os punhos lá verde. Então talvez completamente descomunal. Ele é absurdamente rápido e é um desafio fenomenal para os jogadores mais experientes. Generations Ultimate também introduziu 2 novos Hunting Styles, o Valor Style, um estilo baseado em dar parry e usar o último instante para poder bater no inimigo, e cada movimento que você faz enche uma barrinha. Quando essa barrinha tá cheia, você praticamente vira Deus, porque são liberados diversos movimentos para suas armas e algumas até recebem power-ups temporários. Tem também o Alchemy Style, um estilo que você recebe um barril muito esquisito que pode ser usado para criar itens no meio da luta, e até serve como arma. Mas ele é muito esquisitinho e parece mais ser um item para suporte. O jogo contava com 6 Deviants novos, o G-Rank estava de volta, e o jogo continha 27 mapas, de diversas variedades, e até hoje é o jogo mais adorado e amado por inúmeros fãs. Eu sei que eu dei uma corrida pra falar do Generations, mas caraca, tem tanta coisa pra falar desse jogo que é mais fácil fazer um vídeo inteiro dedicado a ele. E apesar de ser da 4ª geração, ele ainda é um spin-off, então eu preferi só citar ele de maneira mais breve e objetiva possível.
Monster Hunter Generations Ultimate vendeu 3 milhões e 700 mil unidades e recebeu nota 80 no Metacritic. E foi o último Monster Hunter clássico a ser lançado. Como assim clássico, amigos? Isso eu explico no próximo vídeo e provavelmente o último dessa saga. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. O próximo jogo a ser... Com certeza, Arcticus, eu gostei muito desse vídeo. É um vídeo que é aquilo, né, gente? É um vídeo que fala... Na verdade, essa série toda de vídeo que a gente fez até aqui reagindo a essas retrospectivas do Arcticus sobre a primeira, a segunda, a terceira e quarta geração do Monster Hunter. Desculpa aqui meu cachorro aqui. Já dando pra ver que o cão de guarda que eu tenho, ele tem uma voz maravilhosa. Ele quer também aparecer no vídeo. Eu só não mostro porque não dá pra soltar ele da coleira, senão ele foge. Ou então vai brigar com o irmão. É uma situação difícil que eu tenho aqui com essa minha criatura, essa minha bênção. Meu caro lobo. Mas, tentando terminar o que eu tava falando, foi muito bom esses vídeos aí que ele fez sobre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração de Monster Hunter, que é um jogo sensacional, um jogo de aventura, ação, com a enorme diversidade que você tem de monstros, armamentos e um mundo inteiro para se explorar. E é incrível tudo que foi trazido para esse jogo e como o Ascos conseguiu pegar os pontos mais importantes dele e trazer exatamente como foi a experiência dele com esse jogo e a experiência de vários jogadores. Mostrar a história desse jogo de um ponto de vista tão assim, de fã mesmo, de alguém que gosta do que faz, é bem legal. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, depois vai lá no canal do Arcticus, dá apoio a ele, para que ele faça mais vídeos maravilhosos como esse, os vídeos de tudo errado que a gente já reagiu, mais vídeos de retrospectiva de outros jogos que ele deve gostar muito. E valeu, galera, até mais, fui!